Boa noite a todos. Com grande alegria que estou de volta para anunciar a palavra de Deus, em especial a realização do estudo bíblico. Para quem estava aqui nos estudos bíblicos anteriores, eu iniciei a carta aos Gálatas, no capítulo 1 e capítulo 2. E agora, hoje, nós vamos adentrar, a título de conhecimento, a carta no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. O tema da mensagem de hoje, do estudo de hoje, tem como título Abraão como modelo de justificação pela fé. Abraão como modelo de justificação pela fé. Nós vamos ler a partir do versículo 6 e finalizar no versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao 14. Mas antes de iniciarmos propriamente dito a leitura, eu queria fazer algumas considerações a respeito do contexto histórico do livro de Gálatas. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia com um objetivo: enfrentar falsos cristãos com seus falsos ensinos apregoados por ele. E uma das heresias mais proeminentes da época era a junção de graça mais obras. Jesus mais obras. As pessoas, os cristãos, os nossos irmãos que ali estavam, acreditavam que para ser salvo ou ser aceito por Deus, teríamos que passar pelo crivo da lei, a lei judaica. E isso ocasionou uma perturbação dentro da igreja da Galácia, infelizmente. Judaizantes, que é aquelas pessoas que estão na religião judaica, que agora se converteram ao cristianismo, estavam com suas mentes ainda no passado, presos a ideologias e leis que anteriormente eles praticavam, ritos, costumes e assim por diante. E Paulo começa o capítulo 3 de Gálatas de forma impactante. Ele chama aquele povo de insensatos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não tinham uma capacidade de discernimento espiritual. A verdade do evangelho estava patente aos seus olhos, mas eles se desviaram da verdade ouvindo falsos mestres, falsos cristãos. E eles foram então ludibriados com a expectativa de serem aceitos por Deus mediante as suas boas obras, no que tende a falar e se relacionar às leis judaicas. Paulo, vendo esses judeus que agora se tornaram cristãos, pervertendo a cabeça de muitos, ele usa um exemplo, e um exemplo muito impactante. Ele utiliza Abraão como exemplo. Por quê? Infelizmente, na cultura atual, muitos acham que são aceitos ou poderão reinar com Cristo nos céus, na Nova Jerusalém, pelas suas boas obras. Mas aqui Paulo e o Antigo Testamento diz que nunca foi pelas boas obras, mas sim pela crença e pela fé em Deus. Então, podemos iniciar a nossa leitura a partir do versículo 6 e finalizamos então no versículo 14. Da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Versículo 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém
Absolutamente ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Por meio de Jesus Cristo, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Finalizamos então a leitura. Hoje eu quero te mostrar que a promessa que Deus fez para Abraão atravessou gerações, atravessou milênios, atravessou impérios, atravessou desertos e até mesmo gerações e multidões de pessoas para chegar até você aqui hoje. A promessa que Deus estabeleceu a Abraão chegou até vocês aqui e a mim também. E eu quero começar o estudo de hoje com uma pergunta simples, porém profunda. No que realmente você, irmão e irmã, tem se confiado para ser aceito por Deus? Talvez pela sua moralidade, talvez pelo seu histórico religioso, talvez pela sua performance espiritual que você desempenha externamente para com seus outros irmãos? Ou você se confia única e exclusivamente pela graça de Cristo? Muitas pessoas vivem as suas vidas achando que Deus é um ser sobrenatural e divino que está 24 horas por dia com uma prancheta na mão, escrevendo pontos tanto positivos e pontos tanto negativos da sua vida. E a Bíblia nos mostra que isso não é verdade. Não é verdade. Mas Paulo, em Gálatas capítulo 3, nos mostra que a ação de Deus não é essa: te justificar pelas suas obras. Pelo contrário, sempre foi pela fé. A fé dos crentes é que faz com que Deus nos aceite. E para provar isso, Paulo, ele não começa com Moisés. Não, ele não começa com Moisés. Ele começa com Abraão. Ele não começa com a lei. Ele não começa com o templo. De maneira nenhuma. E por quê? Porque ele quer deixar claro que a fé somente é um requisito para você e eu, que aqui estou, sermos aceitos por Deus. Paulo começa com um exemplo bastante forte no Antigo Testamento: o pai da fé. Abraão, irmãos, ele não era um santo para ter se tornado justo diante de Deus. O livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, relata que Abraão ele vivia entre idólatras, pagãos, uma cultura totalmente paganizada, onde essas pessoas serviam a outros deuses. Ele não foi um rabino, Abraão não foi um mestre, Abraão não foi um professor, Abraão nem sequer conhecia a lei, até porque a lei não existia. Mas um dia, Deus olha para aquele homem em Ur dos Caldeus, a sua cidade de origem, e diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vá até a terra que eu te mostrarei. O contexto disso tudo é que Deus queria que ele saísse dessa cidade idólatra e seguisse um convite radical. Um convite radical. Uma separação total da idolatria a qual ele pertencia e seus parentes pertenciam. E ele se debruçasse no convite à fé, a um novo caminho. O caminho de Deus. E então Deus faz as seguintes promessas a este homem: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, tua descendência será como as estrelas. E eu me pego a pensar e imaginar, talvez Abraão olhou para os céus, contemplou a imensidão de estrelas que estavam à sua frente. Ele também pode ter olhado para sua esposa Sara e ter compreendido que ela não poderia gerar filhos, porque além
de avançado em idade que ela era estéril. Ele também poderia ter olhado para si próprio, um homem velho, não consigo gerar filhos. E por que eu falo isso, irmãos? Porque pelo olhar humano de Abraão, mediante a promessa que Deus fez para com ele, talvez essas promessas estivessem muito longe dele. Talvez o olhar humano dele, limitado, fizesse com que ele achasse que essas promessas que foram feitas a ele estariam muito distantes. Mas nada é impossível para o meu e para o seu Deus. Entretanto, irmãos, mesmo cercado de dúvidas, o Abraão, o pai da fé, ele toma uma atitude no seu coração. E o texto, em Gálatas capítulo 3, versículo 6, vai dizer que Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Particularidade. O que Abraão fez de especial para ser aceito por Deus? Como ele recebeu justificação, se tornou um homem justo diante de Deus, sendo quem ele era. Abraão não fez uma boa obra. Abraão não se mostrou digno. Abraão não cumpriu mandamentos religiosos e nem regras humanas. Ele apenas creu. E foi declarado por Deus justo. Deus o justificou. A justificação, irmãos, pela fé, não foi uma mera invenção do Novo Testamento. A justificação pela fé já está patente no Antigo Testamento, com um dos patriarcas do cristianismo. Abraão foi justificado pela fé. O primeiro patriarca foi justificado pela fé. Com isso, Paulo afirma de maneira categórica: se Abraão foi justificado pela fé, todo crente, assim como nós, também somos justificados da mesma forma. Por que seríamos diferentes? Versículo 7. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão, lembra da promessa de Deus? Farei de ti uma grande nação, tua descendência será como as estrelas. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, irmãos, quando Deus realizou as suas promessas para Abraão, revelou as suas promessas a ele, Deus ali estava formando uma família espiritual. Essa família que aqui se encontra. Não uma família étnica, não uma família de hereditariedade genética de Abraão. Não. Mas aqueles que aceitam e creem em Deus. Não uma patotinha, um grupinho de pessoas. Israel. Não. Mas todo aquele que crê e faz a vontade de Deus se torna filhos de Deus. E o verdadeiro povo de Deus, irmãos e irmãs, é aquele povo que crê. Crê em Deus. Crê no seu Filho. Não importa a etnia, a minha e a sua etnia. Não importa a sua história religiosa. Pelo contrário. É pela fé que nós temos a mesma posição de Abraão. Espiritual de Abraão. E o que é que acontece? Gálatas estava sofrendo um declínio terrível. E Paulo foi orientado, então, a tomar uma decisão. Eu vou lá advertir o povo, que outrora eu preguei a verdade, agora foram ludibriados por falsos mestres, e eu vou lá falar. Por quê? Porque os judaizantes diziam o seguinte para aquele povo, aqueles cristãos: filho de Abraão é quem guarda a lei. Filho de Abraão é quem é judeu por natureza. Fechou um grupo. Os judaizantes pensavam assim. E Paulo responde: filho de Abraão é quem creu como Abraão creu. Vejamos então o versículo 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios, eu e você, os não-judeus, justos por meio da fé. Já previa lá atrás, com a história, com o exemplo de Abraão.
ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Qual a aplicação disso, irmãos? A promessa de Deus é feita a Abraão, incluindo todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Não apenas Israel, um grupo fechado. A promessa da salvação pela fé incluía tanto judeus, gentios, desde o início. Judeus e gentios, eu e você, desde o início. E a Bíblia sempre apontou a salvação global de redenção. Ou seja, Paulo ele vai interpretar essa promessa como um anúncio prévio do Evangelho com a história e o exemplo de Abraão, onde a salvação no Antigo Testamento também se dava pela fé, e não por boas obras. Era concedido por meio da fé. Mas por que eu e você não podemos nos confiar na lei e confiar nas nossas boas obras para conquistar um mérito ou uma barganha com Deus? O versículo 10 vai nos dizer: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não mantiver obediente a tudo. Ele está falando um terço da lei? Uma fração da lei? Não. Obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Paulo aqui está citando Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, no que diz respeito à maldição. Por quê? Porque quem tenta ser justificado pela lei está se exigindo de si mesmo uma perfeição contínua. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém, nem eu, nem você, cumpre toda a lei. Ninguém, nem eu, nem você, cumpre, ou cumpriu, ou cumprirá toda a lei, de maneira nenhuma. Portanto, qual seria o nosso futuro? Todos nós estaríamos debaixo de maldição, de condenação. Seríamos então condenados debaixo dessa maldição. E o versículo 11 afirma: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo quer se tornar justo? Quer ser justo, justificado por Deus? Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Ele está citando aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A própria Bíblia nos confirma que nós recebemos vida para com Deus através da fé, e não da lei, e não das práticas religiosas, e não dos ritos humanos. E mesmo após a nossa conversão em Cristo, a nossa fé tem que ser contínua. Contínua mesmo. Versículo 13 e também o 14. Mas Cristo, irmãos, e aqui é algo sobrenatural, algo que a nossa fé se baseia. É quando Cristo entra em cena. Cristo entrando em cena, as promessas de Deus agora serão cumpridas. As promessas que Deus fez lá a Abraão vai ser cumpridas. Estão sendo cumpridas nessa noite. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Nesse momento, Ele toma sobre si a maldição por nossas ofensas. Ele toma para si os nossos pecados. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, eu e você, fomos abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito que foi o que? Prometido para Abraão. Em outras palavras, meus irmãos, Cristo, de maneira livre, soberana, deliberativa, Ele escolhe pegar o meu e o seu pecado para si
E mesmo sem pecado, ele vai e prossegue a morte de cruz. Então ele se torna um maldito pendurado em um madeiro, por mim e por você. Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, e de todo mundo. Nesse momento ele se torna um substituto legal. É o que a doutrina diz sobre a doutrina da imputação. Ele imputa os nossos pecados sobre si. Um homem que não tinha pecado, mas ele decide, por amor de muitos que aqui se encontram, morrer e nos dá a vida eterna. Permitindo agora que todos aqueles que creem recebam as bênçãos de Deus, que outrora foi prenunciada na vida de Abraão, o patriarca. Não pela lei, mas pela fé, na obra, nos méritos de Cristo. Ao chegarmos ao final dos versículos, que aqui Paulo redige para a igreja da Galácia, texto poderoso, somos confrontados com a verdade inequívoca e simples e transformadora. Deus sempre foi e continuará sendo um Deus que justifica homens e mulheres através da fé. Não venha me dizer que você vai reinar com Cristo porque você é uma boa pessoa. Não venha me dizer aqui que você vai ser considerado justificado porque você pratica boas obras. Não, nunca foi assim e nunca será. Desde Abraão até Cristo, desde as promessas até a cruz, a história bíblica é uma só: o justo viverá pela fé. E é justamente aqui, meus irmãos e irmãs, que nós devemos descansar os nossos corações. Nós devemos descansar os nossos corações aqui. Primeiro, a mensagem central que Paulo aborda para a igreja da Galácia é essa: Deus olha para a fé, não para o seu desempenho e não para o meu desempenho, porque nós podemos tropeçar. Abraão não foi declarado justo por ser perfeito. Ele não recebeu o favor de Deus por cumprir ritos religiosos. Ele não iniciou uma caminhada com Deus baseada na confiança de si mesmo. Não, Abraão creu, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sai da tua terra. Mas aonde, Senhor? É um mistério, vá. Ele creu. E Paulo, então, completa dizendo que nós somos filhos de Abraão, descendentes dele, através da nossa atitude, do nosso coração, de aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Depositarmos a nossa confiança única e exclusiva em Deus. Não é o que fazemos, irmãos, para Deus, mas como cremos, é que nos deixa mais próximos dele. E isso muda tudo. Agora, o seguinte, segunda verdade: a tentação para retornarmos à lei ainda vive dentro de nós. Assim como os Gálatas se submeteram às obras da lei, diariamente nós somos tentados para viver baseando-se no nosso desempenho aqui na terra. Se eu orar mais, Deus vai me ouvir. Se eu errar, Deus vira o rosto. É claro que não. Se eu não pregar, Deus vai me castigar. Mas Paulo é claro: a lei nunca foi capaz de tornar eu e você justo. A lei só nos mostra o quanto pecadores nós somos. Quanto pecadores nós somos. A lei exige perfeição, mas não oferta salvação. A graça, sim, ele nos dá a salvação, por intermédio de Cristo Jesus. E Cristo, ele veio nos libertar exatamente disso, das algemas do pecado, que outrora a lei nos revestia. Você não precisa, irmãos, então viver com medo. Não, você não precisa viver tentando merecer algo de Deus. Não, você é filho, você foi comprado, você foi justificado
E você foi amado por Deus. João capítulo 3, versículo 16, se não me engano, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Versículo 3, perdão, a terceira verdade. Cristo nos resgatou. E o que isso significa? Jesus morreu por mim. Por quê? O que é que eu fiz de mal para um homem morrer por mim? Ele nos deu liberdade, tanto emocional como espiritual. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando ele se torna maldito. As Escrituras pré-anunciavam que um homem, para ser considerado maldito, deveria ser erguido no madeiro da cruz. Ele se fez maldito, um homem sem pecado nenhum. E o que isso significa? Você, meu irmão e minha irmã, não é decidido mais pelo seu passado. Seus erros não têm mais poder nenhum para paralisá-los no meio do caminho. Não tem. Você pode se aproximar de Deus sem medo, porque o preço já foi pago no duro madeiro da cruz. Que você tem um Salvador. Você não tem um fiscal, você tem um Salvador. Toda vez que você cair em condenação, lembre-se disso. A cruz já resolveu o que a lei nunca resolveria. Nunca conseguiu resolver. E nunca conseguiria resolver. Um dos fortes sinais que a promessa que foi feita a Abraão se encontra no nosso meio nos dias de hoje, é que eu e você possuímos intrinsecamente no nosso coração o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa. É um forte selo que diz a favor da minha e da sua vida. Deus está com você. O Espírito Santo está com você. Vocês receberam o Espírito pela fé, meus irmãos, não pelas obras. Pela graça. Pela graça somente. É uma assinatura de Deus que nos mostra a verdadeira marca da promessa, que somos herdeiros. Então, saindo desse estudo, leve em seu coração. Leve em seu coração. Você foi perdoado. Não se sinta julgado. Não se sinta pressionado. Você é livre em Cristo Jesus. As regras humanas, as leis, as obras só te aprisionavam. Você é acompanhado agora, daqui para frente, pelo Espírito Santo de Deus. Você é parte, então, não de uma família étnica, não de uma família hereditária, biologicamente a favor de Abraão. Não, você faz parte de uma família da fé, daqueles que creem e faz a vontade de Deus. E cada passo seu hoje e sempre deve ser marcado com essa verdade. O justo viverá pela fé. Amém? Som.